Nós cumprimentamos a todos os queridos com a paz do Senhor. Nous accueillons tous nos chers frères avec la paix du Seigneur. A igreja de Créteil está, durante uma série de 7 sábados, estudando uma maravilhosa história de amor. L'église de Créteil, pendant une série de 7 samedis, ils sont en train d'étudier Uma história maravilhosa de amor. une merveilleuse histoire d'amour. E hoje é o 3º sábado. Et aujourd'hui, nous sommes le 3e samedi. E eu assisti durante a semana pela internet o tema que o pastor Richard apresentou no sábado passado. Et j'ai regardé sur internet le thème que le pasteur Richard a présenté la semaine dernière. Eu gostei muito. Et j'ai beaucoup aimé. E nós hoje vamos dar uma continuidade àquele assunto. Aujourd'hui, nous allons donner une continuité à ce sujet-là. Mas antes de tudo, eu queria cumprimentar os nossos amigos que nos assistem nas salas ao lado. Mais avant, j'aimerais accueillir nos frères qui sont dans les salles à côté. E nós cumprimentamos também você, internauta, que nos assiste aí na sua casa, Et aussi vous qui nous regardez chez vous par internet. no seu celular, no seu tablet. Portable, tablette, Que Deus abençoe você também. que Dieu vous bénisse aussi. E que você se sinta parte integrante dessa nossa comunidade de fé. Et sentez-vous partie intégrante de cette communauté de foi. Nós saudamos a Nous todos. vous saluons tous. Mundo de pernas para o ar. Un monde sans dessus, dessous. Eu gostaria de pedir nossos amigos da técnica que projetassem para nós um suporte. J'aimerais vous demander. Eu não atrapalho vocês aqui? Ça vous gêne pas? Nós temos eu preparei alguns PowerPoints para ilustrar melhor o que eu vou dizer. Donc, j'ai préparé quelques diapositives pour vous illustrer un peu ce dont je vais parler. A posição de um pregador é sempre muito delicada. Le rôle de quelqu'un qui fait la prédication est très délicat. Porque nós precisamos ficar entre o cérebro e o coração das pessoas. Car on doit rester entre le cerveau et le cœur de ceux qui nous écoutent. E é bem lógico isso. Et cela est bien logique. Até porque o aparelho fonador ele está exatamente entre o cérebro e entre o coração. Aussi parce que l'appareil qui nous permet de parler se situe entre le cerveau et le cœur. E então, quando eu estou pregando a palavra de Deus, Donc quand je prêche la parole de Dieu, eu fico me perguntando o tempo todo para qual direção eu estou apontando? Para a razão das pessoas ou para o coração delas? donc quand je prêche, je me demande à chaque instant si je me dirige plutôt vers la raison des personnes ou alors leurs sentiments. Leur O passion. evangelho precisa ser alguma coisa racional L'évangile doit être quelque chose aussi de e rationnel, inteligente. intelligent. Paulo nos diz isso em Romanos capítulo Et 12. c'est Paul qui le dit en Romains chapitre 12. Um culto deve ser racional, Un culte doit être lógico, rationnel, logique, bem explicado, bien expliqué, bem fundamentado. bien fondamenté. Mas ele precisa também falar o coração das pessoas. Mais il doit aussi parler au cœur des personnes. Eu nunca vi ninguém perder um pedaço de uma unha para defender um teorema matemático. J'ai jamais vu quelqu'un mettre en péril son intégrité physique pour défendre un théorème mathématique. Mas eu já vi milhões de pessoas sendo queimadas, decapitadas e assassinadas por defenderem a sua fé. Mais j'ai déjà vu des milliers de personnes qui ont été décapitées, assassinées ou brûlées vives à cause de leur foi. Então as coisas que alcançam o coração são muito mais fortes e produzem muito mais efeito no homem do que as coisas que afetam o cérebro humano. Donc les choses touchant au cœur de l'homme seront beaucoup plus fortes, plus puissantes que celles affectant le cerveau. Eu quero hoje tentar alcançar a sua razão. Et aujourd'hui, j'aimerais atteindre votre raison. Eu vou te apresentar aqui diversos fatos históricos bem embasados. Je vais vous présenter divers faits historiques bien fondés. Isso tudo que eu vou apresentar aqui, eu colhi nos órgãos mundiais, como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Nacional das Nações Unidas, etc. Ces informations, j'ai été les puiser dans des organes mondiaux comme l'Organisation mondiale de santé ou l'ONU, par exemple. E esse material vai ficar gravado no computador da igreja para quem quiser. Ce matériel restera enregistré avec l'Église pour qui veut regarder après. Mas nesse meu esforço de tentar alcançar a sua razão, Mais dans cet effort de vouloir atteindre votre raison,
é preciso que ele ultrapasse o seu cérebro e alcance o seu coração também. Je dois dépasser votre cerveau et atteindre aussi vos sentiments, votre cœur. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre um mundo sem pé e sem cabeça, de pernas para o ar. J'aimerais vous parler d'un monde aujourd'hui qui n'a ni queue ni tête. A catástrofe global. La catastrophe globale. E eu quero apresentar isso para vocês em 7 partes. Et je vais vous présenter en 7 parties. A primeira delas é a crise existencial. La première, c'est la crise existentielle. O mundo está mergulhado numa grande crise existencial. Le monde est plongé dans une crise existentielle énorme. A crise da existência humana. La crise de l'existence humaine. Quanto mais nós estudamos e quanto mais coisas lindas descobrimos, Plus nous étudions et plus nous découvrons des belles choses, mais sem respostas para o objetivo da vida humana nós ficamos. encore moins de réponses pour l'objectivité de la vie humaine nous avons. O homem não sabe para que é que ele existe. L'homme ne sait pas à quoi il sert, pourquoi il existe. Eu queria que você pensasse isso um pouco agora. Et j'aimerais vous faire réfléchir à cela un peu. A gente não existe para trabalhar. On n'existe pas pour travailler, A gente não existe para consumir coisas no shopping center. non plus pour acheter des biens de consommation. A gente não existe para se casar e colocar filhos no mundo. On n'existe pas non plus pour se marier et mettre des enfants. A gente não existe para fazer diplomas de mestrado, doutorado. On n'existe pas non plus juste pour vivre. Enfin, on n'existe pas pour en fonction de nos diplômes. A gente não existe nem para se realizar a si mesmo. On n'existe pas ni même pour se réaliser soi-même. Isso pode parecer uma loucura, Ça peut sembler fou. mas o homem mais importante que já pisou nesse mundo Mais l'homme le plus important qui a marché sur cette terre nunca se casou, ne s'est jamais marié, nunca teve filho, n'a jamais eu d'enfant, nunca escreveu um livro, n'a jamais écrit un livre, nunca fez escola, n'est jamais allé à l'école, nunca plantou uma árvore, n'a jamais planté un arbre, nunca fez uma descoberta il n'a interessante, jamais fait une découverte intéressante, nunca beijou uma mulher. il n'a jamais embrassé une femme, Ele nunca teve um livro de biografia da sua vida. personne ne lui a écrit une biographie. E esse homem, Jesus Cristo, disse que foi o homem mais importante do mundo. Et cet homme, selon Jésus, était l'homme le plus important au monde. Ele morreu com 33 anos. Il est mort à 33 Eu ans. estou falando de João Batista. Je parle de Jean-Baptiste. Jesus Cristo disse, Jésus-Christ a de dit, todos os homens do de mundo, tous les hommes du monde, os que já nasceram e os que ainda vão nascer, ceux qui sont déjà nés et ceux qui naîtront, ninguém foi tão grande como João personne Batista. n'a été aussi grand que Jean-Baptiste. E João Batista nunca foi um homem realizado. Et il n'a été jamais réel. Realizado, ele nunca foi um homem que fez uma coisa grande para ficar reconhecido na história. Il n'a jamais eu une grande reconnaissance, il n'a jamais fait quelque chose de très important pour être marqué dans l'histoire. E ele morreu novo e teve uma morte estúpida. Donc il est mort jeune et avec une mort stupide. Então, a realização da nossa vida é algo que está fora de nós mesmos. La réalisation de notre vie est donc quelque chose qui est en dehors de nous-mêmes. É por isso que as pessoas acumulam tanto dinheiro e nunca são Et felizes. c'est pour ça que les gens cumulent d'argent et ne sont toujours pas heureux. É por isso que as pessoas fazem sucesso e fama no mundo inteiro e não são felizes. C'est pour ça que ceux qui ont de la fame, du succès, ils peuvent ne pas être heureux. Afinal de contas, por que é que nós estamos aqui? En fin de compte, pourquoi sommes-nous ici? É bom viver. C'est bien de vivre. Todo mundo que tem uma mente sã gosta de viver. N'importe qui sain d'esprit aime vivre, une personne peut vivre. Mas por que é que nós estamos vivos? Mais pourquoi est-ce que nous sommes vivants? Eu não sei. Je ne sais pas. Os cientistas não sabem. Les scientifiques non plus, Os professores universitários não sabem. les profs en fac. Experimente perguntar para o seu professor na universidade. Essayez de demander à votre prof quel est le sens de la vie. Pergunte para ele segunda-feira. Demandez-lui lundi. E se ele for professor de filosofia, é melhor ainda. Si c'est un prof de philosophie, c'est encore mieux. Porque se tem alguém que não tem a menor noção do porquê da existência humana, são os filósofos. Si c'est quelqu'un qui n'a aucune notion de l'existence humaine, bah, ce sont les philosophes. Eles vão dizer assim, a vida humana não tem sentido. Ils vont vous répondre que la vie. Ils vont vous répondre que la vie n'a aucun sens. Eu quero apresentar para vocês esse livro, The Meaning of Life. Je vais vous présenter ce livre, The Meaning of Life. O Dr. Hugo Moorhead, um grande professor de filosofia na Universidade do Nordeste, do Illinois, nos Estados Unidos, Le docteur Hugues Moret, professeur en philosophie à l'Université
ele resolveu estudar o assunto do sentido da vida. Il s'est penché sur le sujet de l'existence de la vie. E durante 15 anos, Et pendant 15 ans, ele visitou 250 das mentes mais brilhantes do mundo inteiro. il a pris rendez-vous avec 250 des plus brillants personnages parmi tous ceux dans le monde. A maioria dessas 250 pessoas eram grandes cientistas. Donc la plus grande partie, c'était des grands scientifiques, Todos eles escritores de muitos livros. tous écrivains de beaucoup de livres. São os homens que formulam o pensamento mundial. Ce sont les hommes qui vont formuler la pensée mondiale. E depois desses 15 anos de pesquisa, ele escreveu esse livro, Et après, pour ces 15 ans de recherche, il a écrit ce O livre-là, Sentido da Vida. Le sens de la vie. E eu quero mostrar para vocês qual foi a conclusão final que ele chega nesse livro. J'aimerais vous montrer quelle a été la conclusion finale. Ele disse que ele perguntou para essas 250 pessoas assim: qual é o sentido da vida para você? Il leur a demandé à ces personnes quel est le sens de la vie pour toi. E ele disse que algumas pessoas falaram loucuras da imaginação delas. Certaines personnes ont répondu des folies de leur imagination. Outros disseram assim: olha, eu vou inventar uma resposta. D'autres lui ont répondu avec moi, je vais vous inventer une réponse. Mas a grande parte dos entrevistados disse: eu quero ser honesto com você. Mais la plupart a été assez honnête pour dire qu'ils ne savaient pas. Eu não tenho a menor noção de qual é o sentido da vida Je humana. n'ai aucune idée de quel est le sens de la vie. Você tem noção do que é isso? Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? As 250 maiores mentes que governam o mundo não têm a menor noção de por que nós estamos aqui. Les 250 esprits qui gouvernent notre monde actuellement n'ont aucune notion pourquoi nous sommes ici. Isso é grave. C'est grave. Eu fico vendo vocês olhando, sorrindo aí. Je vois rigoler et sourire É porque Deus está no nosso coração, né? parce qu'on a Jésus dans le cœur. Mas é triste e caótica a situação existencialista do homem. Mais la situation de l'homme est chaotique et triste. A segunda parte da minha conferência de hoje eu quero falar sobre a crise emocional. La deuxième partie de ma présentation d'aujourd'hui, on va parler de la crise émotionnelle. O mundo está em crise com respeito às suas emoções. Le monde est en crise au sujet des émotions. Por exemplo, por que é que nós sofremos? Par exemple, pourquoi est-ce que nous souffrons? Não há explicação lógica para isso. Il n'y a pas d'explication logique. Nós temos um grande filósofo francês, Paul Ricoeur. Donc, Paul Ricoeur, un grand philosophe français, Ele morreu em 2005, essa data aqui está errada. il est Ele mort en morreu em 2005. 2005. La date est erronée. Esse é um francês. C'est un français. E esse homem escreveu muito, esse homem deu aulas em muitas universidades, esse homem fez muitos cursos. Il a beaucoup écrit, il a donné énormément de cours. E ele nos disse o seguinte: a questão do mal e do sofrimento permanece até hoje uma questão sem respostas. Il me dit que la question de la méchanceté, de la souffrance, reste jusqu'à aujourd'hui une question qui n'a pas de réponse. Paul Ricoeur, ele viveu no pós-guerra. Il a vécu l'après, la post-guerre, Ele perdeu sua família toda nos horrores da guerra. toute sa famille dans les horreurs de la guerre. Então ele é qualquer um que experimentou assim no seu próprio corpo, na sua vida, o sofrimento provocado pela maldade Donc c'est humana. quelqu'un qui a vécu dans sa vie à lui la souffrance causée par la méchanceté humaine. Então ele vai estudar filosofia e outras ciências mais, como psiquiatria também. Il va donc étudier la philosophie, la psychiatrie et les sciences. Ele vai passar toda a sua vida, ele viveu 92 anos. Il a vécu 82 ans et toute sa vie il Ele vai dedicar para estudar o assunto do mal. O que é o mal? O sofrimento. va étudier qu'est-ce le mal, qu'est-ce la souffrance. E ele deu aula para muitos que são doutores hoje, espalhados pelo mundo inteiro. C'est lui qui a donné les cours pour les docteurs d'aujourd'hui. Ele fez escola. Il a créé des écoles. Eu estudei Paul Ricoeur quando eu estava na faculdade, tinha 20 e poucos Je anos. l'ai étudié quand j'étais à la fac et j'avais encore 22 ans. Ele morreu Et il est mort. e disse o seguinte: En a disant questão do mal e do sofrimento permanece até hoje sem que la question explicação. de la méchanceté et de la souffrance n'a toujours pas d'explication. Porque nós temos dois tipos de mal. Alors, nous avons deux types de mal. Nós temos o mal natural, Le mal qui est naturel, que são as catástrofes, furacões, enchentes, les catastrophes, les tremblements de inondations, terra. les tremblements de terre.
Essas coisas, quando surgem, causam muito sofrimento e morte em muitas Cela pessoas. cause beaucoup de mort, souffrance à beaucoup de gens. Mas isso é um mal natural. Mais c'est un mal qui Nós não temos como controlar isso. ne peut pas le contrôler. Os terremotos podem ser previstos, Les tremblements de terre peuvent être prévus mas d'avance, poucos instantes antes que eles aconteçam. mais seulement quelques instants avant. Os tsunamis também podem ser Les previstos, tsunamis aussi peuvent être, mas é poucos minutos antes que ele aconteça. mais c'est quelques minutes avant qu'il arrive à la côte. Mas esse não é o mal que mais preocupa os filósofos. Mais ceci n'est pas le mal qui préoccupe le plus les philosophes. O mal que mais preocupa é o mal que vem do coração do homem. Ce serait plutôt le mal qui vient du cœur de l'homme. O homem é mau. L'homme est mauvais. O homem faz maldade ao outro homem. Il fait des méchancetés à son prochain. Nos últimos 15 anos, 15 mil sites de venda de material pedófilo foram fechados pela polícia aqui na Europa. Nos últimos 15 Dans anos, les dernières 15 années, 15 mil sites. 15 000 sites destinés à la pédophilie ont été bannis par le gouvernement. Aqui na Europa. Ici en Europe. Isso não é no mundo. C'est pas dans le monde. E a maioria das fotos e dos vídeos de pedofilia foram produzidos pelos pais das crianças Et la plupart des vidéos et des photos ont été produites par les propres parents des enfants e colocados na internet para vender. et mis sur internet en vente. Agora você imagina um negócio desse. Imaginez-vous cela. O próprio pai e a mãe fazendo fotos da criancinha nua para vender. Le propre père et la mère qui prennent des photos de leurs enfants. Isso não é um terremoto. C'est pas un tremblement de Isso terre. nada tem que ver com um furacão. Ça n'a non plus rien à voir avec Isso é a maldade que está alojada no coração do ser humano. C'est la méchanceté qui est logée dans le cœur d'être humain. Os filósofos, como não aceitam Deus, Les philosophes qui n'acceptent pas Dieu, dizem não temos explicação para isso. ils disent qu'on n'a pas d'explication. Porque não existe explicação para isso. Parce qu'effectivement, il n'existe pas d'explication. A não ser que você creia no sermão que o pastor Richard pregou sábado passado. À part si vous croyez au serment, à la prédication de samedi dernier, Que Deus criou o homem perfeito. que Dieu a créé l'homme parfait. Há 15 dias o pastor Samuel pregou sobre um estado edênico. Estado perfeito, quando o homem criou. Il y a 15 jours, Deus criou o homem sem pecado. Pastor Samuel. le pasteur Samuel a parlé d'un monde d'Éden, un monde parfait sans péché. Quando se lembra disso? Tem 15 dias. Combien d'entre vous vous rappelez? No sábado passado, o pastor Richard falou sobre a entrada do pecado no mundo. Samedi dernier, le pasteur Richard a parlé de l'entrée du péché dans le monde. O diálogo entre a serpente e Eva. Donc le dialogue entre le serpent et A insatisfação de Eva. l'insatisfaction de Quando se lembram disso? Combien d'entre vous vous rappelez? Eu assisti pela internet. Moi, j'ai regardé sur Internet. Hoje nós queremos falar para você, Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, e eu já estou falando, et je suis en train de parler, sobre como que o mundo ficou depois que o mal atingiu o coração do homem. comment le monde est devenu après que le mal a atteint le cœur de l'homme. Essa maldade inerente que está alojada no coração, na mente do homem, não foi criada por Deus. Cette méchanceté latente qui est en l'esprit dans le cœur de l'homme n'a pas été créée par Dieu. Existe um ser rebelde no universo Il existe un être rebelle dans l'univers que se chama Satanás. qui s'appelle Satan. Ele é inimigo de Deus. E foi ele que introduziu a maldade no coração do homem. Et c'est lui qui a introduit la méchanceté dans le cœur de E l'homme. todo o sofrimento que nós vemos hoje no mundo tem um fundamento no ser maligno, Et Satanás. toute la souffrance que nous connaissons aujourd'hui a pour début l'être malin Satan. Eu quero falar agora sobre o terceiro aspecto da crise mundial. Maintenant, le troisième aspect de la crise É mondiale, a crise econômica. la crise économique. Não precisamos perder muito tempo com esse assunto. On n'a pas besoin de passer longtemps là-dessus. Toda a zona do euro está mergulhada numa crise sem precedentes na história. Toute la zone euro est trempée dans une crise qui n'a jamais eu de précédent dans l'histoire, Desde 2007. depuis 2007 déjà. Nós mergulhamos dentro de um poço fundo de uma crise financeira. On plonge dans un puits profond de crise financière. E até hoje não saímos de lá. On n'en est pas encore sorti. E há alguns países que praticamente faliram, quase que Il y a completamente. des pays qui sont rentrés même en faillite, quasi complète. E atualmente o meu país, o Brasil, Et actuellement, mon pays, le Brésil, mergulha na mais negra crise econômica da história da sua existência. subit la pire crise de toute son existence. E não precisamos gastar tempo falando sobre crise financeira. Donc on
n'a pas besoin de passer longtemps pour parler de la crise financière. Basta ver os números aqui na França de quantas pessoas estão no chômage. On n'a qu'à regarder les nombres qui nous disent combien de personnes sont au chômage aujourd'hui en France. Alguns anos atrás, mais precisamente em 2008, Il y a quelques années, précisément en 2008, o governo francês chamou um grande escritor e também filósofo chamado Luc Ferry. le gouvernement français a appelé un philosophe appelé Luc Ferry, Esse é um homem extremamente respeitado na França e no mundo un inteiro. homme extrêmement respecté en France et partout dans le monde. Em geral, os filósofos todos são pessoas muito inteligentes. En général, les philosophes sont des personnes qui sont très E o intelligentes. governo francês delegou a esse homem a responsabilidade de fazer um scanner da crise econômica. Donc, le gouvernement a demandé à cet homme de faire un scanner, une analyse de la crise économique. E eu gostaria que vocês lessem isso aqui. Et j'aimerais que vous lisiez ça. D'en face à la crise, le philosophe Luc Ferry évalue les crises dans un contexte plus social et humain, montrant des solutions crédibles pour que les nations puissent repartir sur des bonnes bases. Il fait valoir que la crise n'est pas seulement économique, c'est la crise du sens de la vie ordinaire dans la société, dont le seul horizon ne peut plus être la consommation. Ele aqui diz, depois de fazer um estudo profundo sobre a crise econômica, isso aqui, ó. Donc, après une étude économique, de l'argent, Ele estudou os documentos dos bancos. il a étudié les documents des banques, Ele estudou as bolsas de il a valores. étudié les bourses, Ele estudou o caráter dos grandes investidores que dominam o mercado. le caractère des grands investisseurs qui dominent le marché. E agora ele começa a nos mostrar o scanner da crise econômica. Et maintenant, il nous présente ce qu'il a découvert de la crise économique. E ele disse, é a crise do sentido da vida. Et il nous dit que c'est la crise du sens de la vie. O problema não é que está faltando dinheiro ao trabalho. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas assez d'argent. O dinheiro está aí. L'argent est là. O trabalho existe. Il y a du travail. O problema é que as pessoas perderam o sentido da vida. Le problème, c'est que les personnes ont perdu le sens de la vie. E aí querem encontrar alegria e felicidade comprando. Elles veulent trouver la joie et être heureux en achetant. E não tem dinheiro que satisfaça ninguém. Il n'y a pas cet argent qui satisfasse tout cela. O salário mínimo aqui na França é 1.300 euros. Le salaire, le SMIC en France est de 1 300 €. Eu fui missionário na África, em países que o salário mínimo era $30. J'étais missionnaire en Afrique, là où le salaire était de $30 par mois. E o que você me diz? Et vous me dites quoi E de ça? quem recebe 1.300 aqui está muito mais triste, vive muito mais infeliz do que quem recebe $30 lá. Quelqu'un qui reçoit 1 300 € ici peut être plus triste et plus malheureux que quelqu'un qui reçoit 30 € en Afrique. Então o que é isso? Isso nada tem que ver com crise financeira. Et ceci n'a rien à voir avec la crise Isso é financière. a crise do sentido da vida. Ceci est la crise du sens de la vie. Mas Luc Ferry avança na sua análise Luc Ferry continue son analyse e ele chega à segunda conclusão. et il arrive à une deuxième conclusion. A crise econômica mundial é a crise da família. La crise économique mondiale, c'est la crise de la famille. Meu Deus, quem que a minha família, minha mulher, meus filhos tem que ver com a dívida dos bancos? Qu'est-ce que ma femme et mes enfants ont à voir avec les dettes des banques? Quem que os meus 3 queridos filhos têm que ver com 8 milhões de desempregados? Qu'est-ce que mes 3 beaux enfants ont à voir avec des milliers de personnes qui sont au chômage? Aparentemente nada. À la première vue, mais Mas segundo a análise de Luc Ferry, tudo. selon son analyse à Luc Ferry, il y a ça. Olha o que ele diz. Regardez ce qu'il dit. Par conséquent, les réponses ne peuvent pas être exclusivement techniques, mais dans l'extrapolation du champ d'application de l'égalité sociale, dans le renforcement de la véritable solidarité au sein de la famille, entre les générations et de l'entreprise. Ce sont eux et eux seuls maintenant qui peuvent donner un sens à la vie quotidienne. Repete sempre cette phrase-là. Mais, dans l'extrapolation, par conséquent, Par conséquent, les réponses ne peuvent pas être exclusivement techniques, mais dans l'extrapolation du champ d'application de l'égalité sociale, dans le renforcement de la véritable solidarité au sein de la famille, entre les générations et de l'entreprise. Ce sont eux et eux seuls maintenant qui peuvent donner un sens à la vie quotidienne. ce sont eux et eux seuls maintenant qui peuvent donner un sens à la vie quotidienne. C'est pas le marché, c'est pas la bourse, c'est pas la rue. Luc Ferry, ele croit pas en Dieu, d'accord? C'est nous, voyez. Il est incrédule, athée.
Donc je passe pour le 4e chapitre de ma apresentação. Como Luc Ferry apresenta o sentido da crise mundial econômica dentro da família, vamos estudar a família. Puisque Luc Ferry présente la famille dans la crise mondiale, nous allons étudier alors la crise familiale. E eu quero dizer para vocês que a família está em crise na França e no mundo inteiro. J'aimerais vous dire que la famille est en crise en France et partout dans le monde. Eu quero mostrar esse gráfico aqui para vocês, rapidamente. J'aimerais vous montrer ce graphique. Esse gráfico nos fala o que acontece aqui na região metropolitana da França. Donc, en région métropole de France. Naquela primeira coluna lá, à minha esquerda, tem o tempo aqui, tem o tempo de duração de um casamento. La durée du mariage, moins d'un an, un an. Aqui está o ano que esses casais fizeram divórcio. Quantos divórcios aconteceram? Et ici, ce sont les années de divorce et combien de divorces sont arrivés. Na década de 78, Donc en 78, os casais que tinham completado 5 anos de casamento, les couples à 5 ans de mariage, 13,3% de todos os casados se separaram no 5º ano de casamento. 13% de tous les couples mariés se sont séparés à la 5e année de mariage. 10 anos depois, esse número de 13 passou para 17%. Ce nombre a passé de 13 à 17%. 10 anos depois, 10 ans après, 22%. e agora, Et em maintenant, 2008. 27%. Isso quer dizer que aqui na França, hoje, Ceci veut dire qu'ici en France, de maintenant, todas as pessoas que se de casam, toutes les personnes qui se marient, a terça parte delas vai se divorciar antes de completarem os 5 anos de un casamento. tiers va se séparer avant 5 ans de mariage. E depois do 9º ano de casamento, 50% vão se separar. Et après la 9e année, 50% en tout se seront séparés. Isso poderia ser chamado de crise familiar ou não? O que vocês me dizem? Est-ce qu'on peut appeler ceci une crise familiale? Qu'est-ce que vous en dites? Próximo quadro. Agora, sem falar na França, vamos falar na União Europeia. Maintenant, parlons de l'Union européenne. Acontece um divórcio a cada 33 segundos. Donc, il y a un divorce toutes les 33 secondes. Isso quer dizer que temos cerca de 1 milhão de divórcios por ano, Ça só veut na dire Europa. que nous avons 1 million de divorces par an seulement en Europe. Poderíamos chamar isso de crise familiar ou não? O que vocês me dizem? Est-ce qu'on peut appeler cela une crise familiale? Isso quer dizer que de cada 10 crianças que nascem aqui na Europa, 4 delas vão passar a sua infância, com todas as suas crises, com um só dos pais. Donc sur 10 enfants nés, 4 enfants passeront pour leur enfance dans toutes les crises d'enfants et d'adolescents avec un seul de ses parents. Tem algum psicólogo ou psicóloga por aqui? Est-ce que nous avons Só ici un pra saber, psychologue saber. ou pas? Levez la main s'il vous plaît, c'est un psychologue. De todas aqui, molecada, de todas as crises da infância, Toutes les crises de l'enfance. a criança precisa estar com o pai e com a mãe. Pendant toutes les crises de son enfance, l'enfant a besoin de son père et de sa mère. Mas há uma delas que é mais importante a presença do pai e da mãe do que as outras. Il y a une d'entre elles qui est particulièrement importante et qui nécessite la É a présence de resolução do complexo de Édipo, C'est la résolution du complexe d'Oedipe, onde a criança vai fixar sua sexualidade. où l'enfant va se fixer en tant qu'être sexuel. Agora imagine uma criança passando por essa fase crítica da Maintenant, vida, imaginez un enfant qui passe pour cette phase qui est très critique de la vie, vivendo só com o pai ou só com a mãe. avec seulement un parent. Eu acho que a família está em crise. Moi, je trouve que la famille est en crise. E a coisa não é só da França, da Europa, é Ce do n'est mundo pas seulement inteiro. en France, c'est partout dans le monde. 20% de todas as famílias, agora eu falo não só da Europa, eu falo do mundo todo. Maintenant, dans le monde entier, dans 20% des familles, As crianças são les maltratadas, enfants sont maltraités. sentem fome, vivem na miséria e sofrem violência dos Par la pais. faim, la misère et la violence des parents. 20%. Quer dizer, 2 em cada Ça 10. veut dire 2 enfants sur 10. 1 milhão de pessoas perdem o sentido da vida e a vontade de viver por ano 1 million de personnes perdent l'envie de vivre par an e vão se suicidar. et se suicident. E eu fiz um estudo dos últimos 50 anos Et j'ai fait une étude sur les dernières 50 années do aumento desse índice de suicídios no mundo todo. de l'augmentation du taux de suicide dans le monde entier. E os estudiosos estudam isso por faixas etárias. Et ça s'étudie par tranche d'âge. Por exemplo, na década de 60, Par exemple, dans les années 60,
Mais de 80% de quem se suicidava tinha mais de 55 anos de idade. Plus de 80% de ceux qui se suicidaient avaient plus de 50 ans d'âge. Mas isso foi na década de 60. Mais ça, c'était dans les années 60. Atualmente, a faixa etária La tranche d'âge majoritária no majoritaire dans les suicídio suicides, são pessoas entre 12 e 22 anos. ce sont des personnes entre 12 et 22 ans. Isso quer dizer o quê? Qu'est-ce que ça veut dire? Que na década de 60 a pessoa perdia a vontade de viver depois dos 55 anos. Cela veut dire que dans les années 60, les personnes perdaient l'envie de vivre après les 50 ans. Normalmente pessoas que faliam nos seus negócios, Quelqu'un des personnes qui ont fait faillite dans leur ou um homem que era traído pela sua ou esposa, un homme qui s'était fait tromper par sa femme, alguma coisa assim. quelque chose dans le genre. Mas atualmente, Mais maintenant, quem se suicida está entre 12 e 22 ce sont anos. des enfants qui se suicident. A vida mal começa La vie a à peine commencé. aos 12 anos. E as pessoas já não querem mais viver. Et ils ne veulent plus. Oh, amigo, On les aime. alguma coisa está acontecendo de terrível no Quelque nosso chose mundo. d'horrible se passe maintenant dans le monde. Diferentes especialistas em questões de família se reuniram alguns anos atrás na cidade de Valence, na Espanha, para estudar esse assunto. Différents experts internationaux se sont réunis dans la ville espagnole de Valence pour discuter de la question. E o filósofo e jornalista Fernando Savater foi um dos coordenadores desse encontro. C'est Fernando Savater qui a organisé cette rencontre. E eles estiveram lá por uma semana, trocando resultados de pesquisa de vários países e chegaram a algumas conclusões. Donc, pendant une semaine, ils ont échangé des recherches effectuées dans notre pays et ils sont arrivés à une conclusion. Primeira conclusão. Première conclusion. Os estudos mostram que a família é um dos lugares mais perigosos do mundo para a segurança das crianças. Ils ont trouvé que la famille était l'un des endroits les plus dangereux au monde pour la sécurité des enfants. O que vocês me dizem disso? Qu'est-ce que vous me dites de ça? O lugar que deveria ser um ninho de proteção e abrigo e amor para as crianças se tornou um campo de guerra. Le lit familial était censé protéger et chérir ses enfants est devenu un champ de guerre, un champ de bataille. Talvez seja por isso C'est peut-être pour cela que os governos estão obrigando os pais a mandarem seus filhos para a escola integral o mais jovem possível. C'est pour cela que le gouvernement essaye de forcer ses habitants à envoyer les enfants en école intégrale pendant toute la journée le plus tôt possible. Certo ou errado? Ils ont droit ou pas? Enfin, ils ont raison ou pas? Crianças de 2 anos, 3 anos, os pais são obrigados a mandar para a escola. Les enfants de 2 ou 3 ans, les parents sont obligés de les envoyer à l'école. Porque o governo se apropriou dessas pesquisas. Parce que le gouvernement est au courant de ces recherches. E ele sabe que se deixar as crianças ficarem em casa até os 7 anos, Et il sait que s'il laisse les enfants rester chez eux jusqu'à 7 ans, que era antigamente a idade que as crianças iam para a escola pela primeira dans vez, le temps, l'âge de les enfants aller à l'école pour la première fois, elas serão agredidas, elles seront agressées, elas serão feridas, elles se seront blessées, elas serão estupradas, elas passarão por trabalhos forçados. elles vont faire des travaux forcés. Então o governo está tirando e botando nas escolas. Donc le gouvernement enlève les enfants de leur maison et les met dans les écoles. Porque lá na escola o governo pode assegurar Parce que là-bas, il peut s'assurer de la sécurité de a segurança das crianças. Isso é triste demais. C'est triste. Quero falar sobre outro aspecto agora, a crise religiosa. Passons maintenant à un autre côté, la crise religieuse. O mundo está numa grandiosa crise religiosa. Le monde passe par une grande crise religieuse. Por que tantas religiões assim? Pourquoi tant de religions? Até pouco tempo atrás a gente só tinha 2 religiões. Il n'y a pas longtemps, on n'avait que 2 religions. Hoje fala-se em 25 mil religiões, 30 mil religiões. Aujourd'hui, 25, 30 000 religions. Chaque jour, il y a des églises. Cada dia que passa vai surgindo novas igrejas, com novos dogmas. Esse quadro, nós estamos mostrando aqui as 4 principais religiões do mundo. Donc là, on va vous montrer les 4 principales religions au monde. Cristianismo, islamismo, hinduísmo e o budismo. La chrétienté, le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam. A questão da crise religiosa principal é a seguinte: La question principale de la crise religieuse est la suivante. pode Deus resolver os problemas dos seres humanos ou não? Est-ce que Dieu peut résoudre le problème des êtres humains ou pas? Isso que é a função da religião.
Et c'est la fonction de la religion de nous répondre ça. Porque se a religião não pode trazer um suporte, soluções para os problemas humanos, ela não serve para nada. Parce que si la religion ne peut pas vous apporter un support, une solution à vos problèmes, elle ne sert à rien. Nós concordam comigo? Combien sont d'accord avec moi? Sim, não hesitem em levantar as mãos. N'hésitez pas à vous lever pour moi. A religião apresenta Deus como solução para todos os problemas do homem. La religion présente Dieu comme solution à tous les problèmes de l'être humain. Certo ou errado? Certo? Bon ou faux? Sim. Agora eu pergunto para vocês, o que é que a religião, como a religião responde essa pergunta? Pode Deus resolver os problemas das crises mundiais? Maintenant, je vous demande comment est-ce que notre religion répond à cette question. Est-ce que Dieu peut résoudre les problèmes mondiaux? Aparentemente nós responderíamos sim, Apparemment, nous sommes tentés à répondre oui, mas isso é complicado. mais c'est compliqué. Vejam bem, Vous voyez bien. a primeira coisa a perguntar é o seguinte: Deus pode resolver o problema do ser humano? La première chose, c'est de se demander si Dieu peut Se résoudre les ele tem problèmes. poder para isso. A-t-il le pouvoir? A segunda coisa é, Deus quer La isso? deuxième, c'est est-ce que Dieu veut le faire? São coisas complicadas. Et ça, ce sont des choses qui sont très compliquées. Porque você pode chegar à seguinte conclusão: Vous pouvez arriver à la conclusion suivante. Deus não pode resolver a crise mundial. Dieu ne peut pas résoudre la crise mondiale, il n'a pas le pouvoir. E ele não quer. Et il ne veut pas. Então não há o que fazer. Donc, de toute façon, il n'y a rien à faire. Nós é que temos que nos virar e procurar solução. Nous devons nous débrouiller pour trouver une solution. Essa é a posição dos cientistas. Et c'est la position que les scientifiques ont. Deus nem pode e nem quer. Dieu ne peut et ni veut le faire. Nós é que temos que fazer comitês e tentar tomar medidas, implantar leis mundiais e cuidar do Nous nosso devons faire des planeta. comités mondiaux et prendre des mesures pour fonction de notre planète. A segunda possibilidade é, Deuxième possibilité. Deus quer, Dieu veut, mas ele não pode. mais il ne peut pas. Porque essa decisão de Deus implica num consenso mundial. Parce que la décision de Dieu implique dans un consensus mondial. Então, ele tem poder para resolver todas as crises, mas ele não tem um consenso mundial que entre em acordo com ele para que as crises sejam resolvidas. Donc Dieu veut résoudre les crises, mais il n'a pas l'appui qu'il a besoin. Das pessoas que não Donc, têm acordo. il n'a pas le soutien des personnes de ce monde qui ne veulent pas être en accord avec lui pour que les problèmes soient résolus. E ele depende das pessoas. Donc il dépend des personnes. A terceira possibilidade Troisième possibilité. é Deus quer, Dieu veut, mas ele... Deus... Primeira coisa, Deus. Deus. Ele não pode. Agora, Deus pode, mas não quer. Dieu peut mais ne veut pas. Esse é um problema grave. C'est un problème qui est grave. Porque se nós cremos que Deus é onipotente, Si nous croyons que Dieu est omnipotent, como a Bíblia diz, comme la Bible nous dit, nós somos obrigados a crer que Ele pode resolver a crise mundial. nous sommes obligés de croire qu'il peut résoudre la crise mondiale. Mas não tem resolvido. Mais il ne l'a pas fait. Então Ele não quer. Ce qui veut dire qu'il n'a pas envie de le faire. Então Deus é méchant. Donc il est méchant. A quarta e última possibilidade. Quatrième et dernière possibilité, Ele quer, il veut, porque Ele é um Deus de amor. c'est un Dieu d'amour. Não é isso que as religiões ensinam? C'est pas ce que les religions apprennent. E Ele quer. Et il veut le faire. Ele pode e quer. Il veut le faire et il peut le faire. Amém? Amém. Quantos são de acordo com essa Combien sont posição? d'accord Deus avec moi? pode e Dieu Ele quer. peut et il veut. Ah, lá. Eu também estou de Moi acordo com aussi je suis isso. d'accord avec ça. Aí as pessoas que não creem em Deus fazem-nos uma pergunta. Et là, les gens qui ne croient pas en Dieu nous posent une question. Se Deus pode Si Dieu peut, e se Ele quer, s'il veut, porque é amor, parce qu'il aime, por que que Ele não resolve as crises mundiais? pourquoi il veut que je résolve pas? Aí eu que sou crente, Et moi qui suis croyant, faço assim. je fais, Je supporte. É triste. c'est triste. Avançando um pouco mais, J'avance encore un peu. passamos por uma crise social. Nous passons à la crise sociale. A penúltima, o penúltimo aspecto da crise. L'avant-dernier aspect de la crise. A crise social, nós podemos citar aqui, sem demorar muito tempo, Sans o passer trop de terrorismo, temps, por on va exemplo. citer le terrorisme en tant que crise sociale. Não há o que fazer com relação a isso.
on ne peut rien. Só no ano passado nós tivemos 2 ataques terroristas aqui na região de Paris. L'année dernière, nous avons eu 2 attaques terroristes. Eles fizeram os dois juntos cerca de 150 mortos e mais de 350 feridos. Les deux ensemble, 150 morts et plus de 350 blessés. E muitos milhões e milhões e milhões de euros foram gastos para se administrar esses atentados. Et des milliards d'euros ont été dépensés pour prévenir d'autres attentats et pour gérer ceux qui sont déjà passés. Até hoje nós somos sob estado de alerta. Et encore maintenant, nous sommes en état d'alerte. Mas não quer dizer que o problema foi Ça ne resolvido. veut pas dire que le problème est résolu. A qualquer momento, em qualquer lugar, pode explodir uma bomba. À n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, une bombe E pode matar 30, 40, 100 pessoas. il y a 30, 40, 50 personnes qui vont mourir. O problema está toujours, Le problème est toujours là. Não há soluções a curto prazo. Il n'y a pas de solution à court terme. E eu quero falar sobre o último aspecto desse mundo J'aimerais de vous perto do parler ar, du dernier aspect de ce monde, c'est la crise de la mort. a crise da morte. Esta é a pior de todas, Et c'est la pire de toutes. porque esta crise Cette crise é a que é mais sem sentido do que todas as outras juntas. c'est celle qui a le moins de sens de toutes les autres mises ensemble. E vários filósofos, eu coloquei apenas 4 deles: Plusieurs philosophes, je vous ai mis Jean-Paul le cas. Sartre, Martin Heidegger, Karl Jaspers e Soren Kierkegaard. Todos esses homens aí, esses homens foram homens assim, de mente extremamente brilhante. Donc, ces hommes ils sont connus par leurs esprits extrêmement brillants. Eles escreveram muita coisa sobre muitos assuntos humanos, Ils ont écrit beaucoup de choses sur beaucoup de sujets mas sobre a morte, sur la mort. eles disseram: nós não sabemos nada. Ils ont dit on n'en sait rien. Alguns deles chegam mesmo a dizer que a morte é o que existe de mais irreal no nosso mundo. Certains disent même que la mort est la chose la plus irréelle qui existe dans notre monde. Eu penso que foi Jean-Paul Sartre, Je francês. crois que c'est Jean-Paul Sartre. Ele disse: a morte é o que existe de mais irreal Il a dit, na nossa vida. la mort est la chose de plus irréelle dans notre vie. Eu discordo dele. Et moi, je ne suis pas d'accord. Eu acho que se tem alguma coisa nesse mundo que podemos dizer que é real, é a morte. Je pense que s'il y a quelque chose dans ce monde qu'on peut appeler de réel, c'est la mort. A morte não pode ser manipulada pelos políticos. On ne peut pas les politiciens ne peuvent pas manipuler. Os homens milionários não podem administrar a morte. Les hommes milliardaires ne peuvent pas administrer leur mort. Os intelectuais não podem conduzir a morte. Les intellectuels ne peuvent pas conduire A la mort. morte faz o que ela bem entende, com quem ela bem quer, na hora que ela decide. La mort fait ce qu'elle veut avec qui elle veut au moment où elle sent. Ninguém Ouais, tem ouais. controle sobre a morte. Et personne n'en a le contrôle. Você pode ter 20 seguranças protegendo você. On peut avoir 20 gardes de sécurité autour de vous. Você pode ter satélites vigiando tudo que está em volta de você porque ninguém te fira. Vous pouvez avoir des satellites qui vous regardent pour savoir si vous êtes en danger. Mas um pequeno coágulozinho pode obstruir uma veia aqui e você morre instantaneamente. Un petit calot de sang peut boucher une artère dans votre cerveau et vous mourrez instantanément. E eles dizem: a morte é irreal. Et ils disent le mot Irreal? irréel. Isso é o que tem de mais real C'est na ce qu'il y a de vida. plus réel dans la vie. Sabe? Essa grande crise Cette grande crise remonta os tempos do sermão do pastor Richard do sábado passado, do Éden, remonte au temps d'Éden, em que a serpente disse para Eva: certamente você não vai morrer. où le serpent a dit à Ève, certainement tu mourras. Mesmo Deus tendo dito para ela: no dia que você desobedecer as minhas leis, você morrerá. Même Dieu lui ayant dit avant que le jour où elle désobéissait les lois, elle mourrait. E essa mentira que Satanás contou para Eva no Éden Et ce mensonge raconté à Ève tem sido repetida de geração em geração e alcança você e eu hoje, a été répété de génération en génération et nous atteint nous aujourd'hui. dizendo que nós podemos desobedecer a Deus e fazer o que bem entendemos, que nada de mal vai acontecer. En disant qu'on peut désobéir à Dieu et faire ce que nous voulons sans que rien de mal nous arrive. Nós não podemos pensar assim. Et on n'a pas le droit de penser comme ça. Existe uma lei da física Il y a une loi de la physique, que se chama Lei da Gravitação Universal. c'est la loi de la gravitation universelle. Essa lei diz que qualquer objeto que possua peso, se for lançado na nossa atmosfera, Cette loi nous dit que n'importe quel objet possédant une masse lancé de l'atmosphère terrestre, ele vai caminhar na direção do centro da Terra numa velocidade de 9 km por segundo ao quadrado. il se dirige vers le centre de la Terre à une vitesse de 9 mètres par seconde. Tá aí. Ó,
Se uma pessoa sobe no 20º andar de um prédio Si une personne monte au 20e étage d'un bâtiment e pega um tablet desse e joga lá de cima, et prend une tablette et jette dans du bâtiment, dentro de alguns segundos esse tablet está estourando lá no chão. en quelques secondes, elle va s'exploser par terre. É uma questão de tempo. C'est une question de temps. Ele vai caminhar nessa velocidade de 9 km por segundo ao quadrado. On peut avoir Esbarra no chão. une accélération de 9 mètres par seconde au carré. Qualquer desobediência a qualquer aspecto da lei resulta imediatamente numa consequência. Donc n'importe quelle action va résulter en une conséquence. É por isso que o nosso planeta está quase todo destruído assim. Et c'est pour ça que notre planète est quasiment complètement destruite. Porque por dezenas de anos nós poluímos o ar, as águas e poluímos tudo. Parce que pendant des dizaines d'années, nous avons pollué les eaux, la terre et Agora nós estamos passando um sacrifício para tentar preservar a vida no Et planeta. maintenant, nous payons le grand prix pour essayer de préserver la vie dans la planète. Porque desobedecemos as leis da natureza. Parce que nous avons désobéi les lois de la nature. Mas aí os homens dizem assim: Et les hommes nous disent, se desobedecemos as leis da natureza, pagaremos as consequências. si nous désobéissons les lois de la nature, nous paierons les conséquences. Mas se desobedecemos as leis morais de Deus, não há consequência nenhuma. Mais si nous désobéissons les lois morales de Dieu, nous n'aurons aucune conséquence. Isso é loucura. C'est de la folie. As leis morais são muito mais graves e importantes para a vida humana do que as leis naturais. Les lois morales sont beaucoup plus importantes et affectent beaucoup plus la vie humaine que les lois naturelles. O mundo inteiro não teria nenhum sentido se você e eu não existíssemos aqui. Le monde entier n'aurait aucun sens si nous n'existions pas ici. Nós somos mais importantes do que os animais e as árvores. Nous sommes plus importants que les animaux et les arbres. Por que nós gostamos de leis que protegem animais e árvores, Pourquoi est-ce que nous aimons les lois qui protègent les animaux et les arbres? mas fechamos os olhos para as leis que protegem a moralidade Mais humana? fermons les yeux pour As leis que regem a moralidade humana. fermons les yeux sur les lois qui régissent la moralité humaine. Não tem sentido nenhum. Ça n'a aucun sens. Sabe, meus amigos, Vous savez, mes amis, poderíamos ficar aqui durante horas falando sobre violência. on pourrait parler des heures de la violence, Podemos ficar horas falando sobre a ilegalidade social. on peut parler des heures sur l'inégalité sociale, la faim, Poderemos passar muito tempo aqui também falando sobre a decadência la social. décadence sociale aussi. Podemos verificar diversos livros e artigos que foram escritos sobre esse assunto. Donc là, c'est une série de documents et d'articles qui ont été écrits sur le sujet. Mas a Bíblia nos Mais diz la Bible nous dit que as catástrofes que les catastrophes eram consequências dos nossos atos de pecado. étaient des conséquences de nos actes de péché. Há diversos versos da Bíblia que dizem isso, Il y a plusieurs versets de la Bible qui nous disent que o homem desviou-se de Deus. que l'homme s'est dévié de Dieu à un moment. O homem se colocou na posição de transgredir os mandamentos de Deus. Et il s'est mis dans le rôle de transgresseur des commandements de Dieu. E agora nós estamos vivendo num mundo insuportável, Et maintenant, nous vivons dans un monde qui est insupportable. em que tudo está em crise. Tout est en crise. A economia, a família, a L'économie, la existência, o famille, sentido da l'existence, le vida, sens de la vie, as emoções, a les émotions, saúde, la santé, o ar que respiramos, qu'on respire, a água que nós bebemos, l'eau qu'on boit. tudo está desaparecendo por conta da nossa desobediência às leis de Deus. À cause de notre désobéissance aux lois de Dieu. E as pessoas dizem assim: aonde está o seu Deus que não faz nada para resolver nossos problemas? Et les gens nous disent où sont vos dieux pour résoudre nos problèmes. É como alguém que se joga do 20º andar. C'est comme quelqu'un qui saute du 20e étage. Cadê Deus que não me segura aqui? Cadê Deus? Où est-ce qu'il est Dieu pour vous tenir? Segurar você? Vous tenir. Vous empêcher de tomber. Você não deveria ter pulado lá de cima. On n'aurait pas dû sauter Uma vez que você pulou, une fois qu'il faut sauter. esteja seguro que você vai chegar lá embaixo. Vous allez arriver très vite au sol. 9 km por segundo ao quadrado. 9 mètres par seconde. Porque a lei da física é assim, ó, matemática. Parce que c'est des maths, c'est de la physique. Sabe, eu quero mostrar para vocês agora uma coisa. J'aimerais vous montrer. Eu acompanhei muito de perto, e eu acho que vocês também, J'ai accompagné de très près, a de très près, COP21, la COP 21. que aconteceu aqui na região parisiana, Saint-Denis, de 30 de novembro a 9 de dezembro do ano passado.
En novembre, 9 décembre de l'année dernière, ici à Paris, 186 chefes de estados do mundo inteiro estiveram aí reunidos. 190 chefs d'État ont été réunis. Os maiores cientistas do mundo, Les plus grands scientifiques au monde, os maiores pesquisadores do mundo, les chercheurs, les plus renommés, todos estavam aí em Paris, ici, à Paris. discutindo para chegarem a um acordo Et ils discutaient entre eux pour arriver à un accord de cerca de 30 páginas d'à peu près 30 pages que deveria ser assinado por todos os chefes de estados do mundo inteiro, qui devrait être signé par tous les chefs d'État. com medidas dramáticas na economia, Avec des mesures assez imposantes, assez sévères pour l'économie. na emissão de gases de efeito estufa, Dans l'émission des gaz par effet de serre. para conter essa destruição que estamos fazendo da nossa camada de ozônio. Pour non plus empêcher, parce que ce n'est pas possible, mais essayer de réduire un peu les dégâts de la couche d'ozone. E esses comitês que se reuniram em Paris, Et ces comités se sont réunis à Paris. eles disseram que os terremotos e os fenômenos atmosféricos, do tipo El Niño e outros mais, Tremblements et les phénomènes que atmosphériques, causam inundações le type El Niño, e morte de pessoas e tudo, eles dizem isso vai aumentar cada dia mais. disent que ça va augmenter, ce sera de plus en plus fréquent, de plus en plus puissant à chaque fois. Não há previsão a médio nem a longo termo de fazer essa coisa diminuir. Il n'y a aucune prévision de diminution, ni à court ni à moyen terme. A Terra está aquecendo. Donc la planète se réchauffe. Aqui tem um quadro com as grandes inundações que aconteceram na França nesses últimos 100 anos. Là, vous avez un quart qui montre les principales inondations qui sont passées en Desde a France. inundação que Dans les houve dernières em 100 Paris em ans. 1910, Donc des celles à Paris en Seine. 1910, de la Seine, até essa que houve recentemente no sul da França, jusqu'à celle qu'il y a eu il n'y a pas longtemps à Sommier au que sud de foi la a France, maior inundação dos últimos cento e tantos anos. qui était la plus grande des derniers, on ne sait plus combien. Os cientistas dizem que esses fenômenos destruidores vão aumentar On dit les scientifiques nous disent que ces phénomènes vont augmenter d'intensité. por causa do réchauffement global, degelo de glaciaire, tremblement de terra. À cause de ça. Tudo isso tende a se tornar pior a cada Et dia. tout ceci va augmenter en intensité, ce sera de plus en plus pire. Sabe, eu não sei em que nível de degradação nós podemos chegar. Donc, je ne sais pas à quel niveau de dégradation nous arriverons à arriver. Mas uma coisa é certa e é segura. Mais une chose est certaine. Utilizando a serpente como instrumento, o inimigo conseguiu incluir o homem na sua rebelião contra Deus. En utilisant le serpent comme un instrument, l'ennemi a réussi De incluir o homem à inclure na sua l'homme rebelião contra Deus. dans sa rébellion contre Dieu. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 11, capítulo 11, verso Deuxième lettre de 4, Paul à Corinthe, nos diz: verset 11-4 nous dit: Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, de la même manière votre esprit soit corrompu. Aqui o apóstolo Paulo faz um link Ici l'apôtre Paul fait un lien entre a mentira que Satanás contou para Eva e a que ele nos conta hoje. entre le mensonge raconté à Ève et celui qu'il nous raconte aujourd'hui. Nós temos hoje operando no mundo o mesmo motor destruidor que operou lá na porta do Éden. Nous avons maintenant dans le monde le même moteur destructeur que celui qui a opéré jadis dans les João capítulo 8, verso 32. Esse verso aqui, Jean chapitre 8 verset 32. eu os convido a considerar. Je vous invite à l'écouter avec attention. Mais le Christ met à la disposition des enfants ses armes pour vaincre le mensonge satanique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. A única solução que nós temos para esse mundo que está de pernas pro ar La seule solution que vous avez pour ce monde qui n'est qu'une tête, a única solução que nós temos para a crise mundial, la seule solution que vous avez pour la crise mondiale, a única solução que nós temos para a questão do pecado l'unique solution à la question du péché, é a verdade de Deus. c'est la vérité de Dieu. A Bíblia nos diz que nós iríamos conhecer a verdade e a verdade iria nos salvar. La Bible nous dit qu'on connaîtra la vérité et elle nous sauvera. E eu não estou falando da verdade científica, Je ne parle pas de la vérité eu scientifique, não falo da verdade filosófica, ni de la vérité philosophique, eu não falo da verdade popular, non plus de la vérité populaire. eu falo da verdade Je vous parle de la vérité da palavra de de Deus. la parole de Dieu. É isso aqui, meus amigos. Ceci, mes amis.
O único antídoto para esse veneno dessa serpente que nos causa dor e sofrimento. Le seul antidote contre le venin du serpent qui nous cause autant de douleur et de souffrance. É necessário aplicar esse remédio aqui no nosso coração. Il est nécessaire qu'on applique ce remède. É necessário viver os ensinamentos de Deus que estão escritos nesse livro. Nous devons vivre les enseignements de Dieu qui sont écrits dans le livre. Porque pela mentira, a destruição entrou nesse mundo. La destruction est rentrée dans Dieu. E pela verdade somente, Par la vérité seulement, nós poderemos retornar para o estado de nous eternidade. pourrons retourner à un état d'éternité. Eu sei que para alguns de vocês é difícil aceitar essa solução tão simples para todos os problemas tão complexos. Je sais que pour certains de vous, il est difficile d'accepter cette solution aussi simple à des problèmes aussi complexes. Eu reconheço isso. Je le reconnais. E por isso eu quero contar uma pequena anedota para vocês e com ela eu termino minha conferência aqui. C'est pour cela que j'aimerais vous raconter une petite anecdote et avec celle-là, je finis ma conférence aujourd'hui. Havia uma jovem Il y avait une jeune nos Estados Unidos qui habitait aux États-Unis. que ela gostava muito de bolo de chocolate. Elle adorait les gâteaux au chocolat. Um dia ela se casou Un jour, elle s'est mariée e deixou a casa dos pais et elle a quitté la maison familiale. e foi morar bem longe da sua mãe. Et elle habitait donc très loin de sa mère. E nunca mais ela pôde comer os deliciosos bolos de chocolate da sua mãe. Depuis, plus jamais elle a pu manger les délicieux gâteaux au chocolat de sa mère. Um dia ela passou por um problema gravíssimo no seu casamento e enfrentou um divórcio. Un jour, dans son mariage, elle a eu un très grand souci et elle a fini par se divorcer. E as coisas pareciam não ter mais sentido para ela. Et les choses ne semblaient plus avoir de sens pour elle. Ela ficou muito triste e voltou para a casa da sua mãe. Elle était donc très triste et elle est rentrée chez sa mère. Ela queria conselhos, queria amor da sua mãe. En essayant de chercher des conseils et un peu d'amour de la part de son Porque mère. ela era cristã, Elle était chrétienne. tinha Deus no coração. Elle avait Dieu dans le cœur, Mas ela não estava compreendendo aquelas crises todas que estavam acontecendo com sua família. mais elle ne comprenait pas toutes ces crises qui se passaient dans sa famille. E a sua velha e sábia mãe Et sa vieille et sage mère trouxe para ela um copo cheio de óleo. lui a Óleo. ramené un verre d'huile E disse para ela, filha, et lui a dit tome tiens, prends ça esse copo. et bois-le. Ela chegou e falou, mas mamãe, Mais isso é maman, óleo? c'est d'huile, Eu não posso beber isso. pas boire ça. A mãe levou o copo de volta e trouxe uma vasilha grande com farinha de trigo. Donc sa mère est rentrée dans la cuisine et est retournée avec un sac de farine. Filhinha, tome isso e coma. Tiens, mange ça. Ela olhou a farinha de trigo seca e disse, mas mamãe, você tá louca? Eu não posso comer isso, é horrível. Maman, vous êtes folle, je peux pas manger ça, c'est pas bon. A mãe levou o trigo de volta e trouxe meia dúzia de ovos crus quebrados assim na Elle est vasilha. rentrée dans la cuisine avec la farine et est retournée avec des œufs dans un plat. E ela disse, filho, beba isso. Ma fille boit ça. E ela disse, eu não posso tomar isso, é horrível, o gosto é horrível, mano. Mais Ovo je peux cru. pas boire ça, maman, c'est des œufs crus, c'est pas bon. Depois a mãe trouxe uma vasilha grande com chocolate em pó e falou, filha, coma. Après, elle est arrivée avec un pot de chocolat en poudre, elle a dit mange ça. Ela também recusou. Elle a aussi refusé. E por último, a sua mãe trouxe uma vasilha com fermento. Et à la fin, sa mère a amené un pot avec de la levure. E ela disse, eu não vou botar isso na minha boca, isso é Je ne vais pas horrível. mettre dans ça pue. A mãe então sabiamente misturou todos esses ingredientes numa vasilha. La mère a sagement mélangé les ingrédients E amassou dans bem assim, Elle a bien fait écrire la pâte em silêncio. en silence. Depois de alguns minutos, Après quelques minutes, ela colocou aquela massa numa forno elle a mis la pâte e levou ao forno. E levou ao forno. et l'a mis dans le four. 25, 30 minutos depois, 25-30 minutes après, saiu do forno um cheiro gostoso de um bolo de il y chocolate. a une bonne odeur de chocolat qui est sortie du four. E a sua filha se relembrou quando ela era jovem e morava com a mãe, que ela comia aqueles bolos. Et sa fille s'est donc rappelée des gâteaux de sa jeunesse. E de repente ela deixou a tristeza, a angústia e ficou toda Et feliz. d'un coup, elle était toute heureuse, toute contente. Ah, mamãe, eu quero um pedaço desse bolo, eu quero um pedaço desse bolo. Moi, je veux une part de l'autre. E a sua mãe então trouxe o bolo, esperou esfriar, tirou um pedaço e colocou no prato para ela comer. Elle a attendu que ça refroidisse, puis E ela comeu aquele bolo e pediu outro pedaço. elle a mangé, elle a demandé une part. E a mãe disse, e aí filho, o que você achou? C'était bon. Ela disse, mamãe, c'est magnifique. Delicioso. E a mãe então perguntou, qual foi o problema, filho?
Et la mère lui a donc demandé quel était le problème, ma fille, que te tira a alegria de viver, qui t'enlève la joie de vivre, que faz você ser tão triste assim. qui te rend aussi malheureux. E ela disse, não sei, Elle mamãe. m'a dit, je sais pas. E a mãe dela então disse, Et sa mère lui a donc répondu, talvez você esteja bebendo ovos crus. peut-être que tu bois des œufs crus, Talvez você esteja comendo farinha de trigo crua. peut-être que tu essayes de manger de la farine, Essas coisas não são boas, filho. et ces choses-là ne sont pas bonnes. Você precisa misturá-las com os outros ingredientes. Tu as besoin de les mélanger aux autres ingrédients. Sabe, meus queridos, Vous savez, mes chers frères, há muitas pessoas que encontramos na rua nous rencontrons beaucoup de personnes dans la rue que estão comendo fermento cru. qui mangent de la levure. E eles ferem a língua e a boca. De leur bouche Eles passam mal, têm dor de cabeça. et ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête. Porque ninguém pode se alimentar de fermento e ser On feliz. ne peut pas se nourrir de levure et être heureux. Nós precisamos olhar o quadro inteiro. Il faut regarder le tableau dans son entièreté. É preciso pegar todos os ingredientes que estão ao nosso redor Nous devons attraper tous les ingrédients qui sont autour e de nous misturá-los todos numa vasilha et les mélanger dans une e casserole. depois levar ao forno. Et après, ils le font. Aí nós vamos entender cada Et coisa. là, nous comprenons chaque chose. Eu quero dizer para vocês J'aimerais vous dire que é impossível olhar para a crise econômica e querer ser feliz. qu'il est impossible de regarder la crise économique en face et d'être heureux. É impossível olhar para a crise existencial e querer achar sentido na sua vida. Il est impossible de regarder la crise existentielle et de trouver un sens à votre vie. Isso são apenas ingredientes do pecado. Cela ne sont que des ingrédients du péché. Nós precisamos colocar isso tudo nessa vasilha aqui, que é a palavra de Deus, e misturar. Nous devons tout mettre ici. Dentro dessa vasilha, desse balde. Nous devons mettre tous ces ingrédients dans le seau qui est la parole de Dieu, dans la bassine. E nós vamos ver que vai sair dali um bolo delicioso. Et de là, il y a un gâteau délicieux qui est ressorti. Porque é só Jesus Cristo que traz a solução para a nossa vida. Car seul Jésus-Christ ramène les solutions dont nous avons besoin. E a solução de Jesus está na sua palavra. Et la solution de Jésus est dans sa parole. Um dia, chegará em breve, Un jour arrivera, que todos os ingredientes serão juntados. tous les ingrédients seront mis ensemble. E nós então veremos o quadro inteiro como ele realmente é. Et nous verrons enfin le tableau entier. E nós vamos ver o delicioso bolo que o Senhor Jesus está preparando para todos Nous nós. pourrons enfin goûter le merveilleux gâteau que Jésus a préparé. Enquanto os homens destroem o mundo com seus pecados, Pendant que les hommes détruisent le monde avec leurs péchés, o Senhor Jesus está construindo o seu reino eterno. le Seigneur Jésus construit son royaume éternel. E Ele deseja entrar no seu coração. Et il désire rentrer dans votre cœur. Ele deseja incluir você nos planos de salvação dele. Il veut vous inclure dans son plan de salut. A Bíblia nos diz que nós não devemos amar o mundo, La Bible nous dit que nous ne devons pas aimer le monde, porque o mundo vai ser destruído. car il sera détruit. Não tem solução Il n'y a para pas de solution. A solução que Jesus La tem solution é que para Jésus você, a, c'est pour vous, não por esse mundo. et pas pour ce monde-là. Esse mundo vai ser destruído. Ce monde-ci sera détruit. Mas a Bíblia nos diz que Ele construirá uma nova terra e um novo céu. Qu'une nouvelle terre, un nouveau ciel sera construit. E Ele vai nos levar para lá. Et Jésus nous dira, Não gostaria você também de fazer parte dessa nova ordem mundial de Deus? ne souhaiteriez pas vous, par hasard, de faire partie de cette nouvelle ordre? Eu quero te dar 3 minutos para que você pense nisso. Je vais vous laisser 3 minutes pour réfléchir. Nós vamos ouvir uma música especial Nous allons écouter une musique spéciale que vai terminar o programa de hoje. qui ira le programme d'aujourd'hui. E essa música vai durar 3 minutos. Elle va durer 3 minutes. Esse é o tempo que você terá Et c'est le temps que vous avez para tomar uma decisão por Jesus, pour prendre une décision pour Jésus, que é a solução para todos os nossos problemas. qui est la solution à tous nos problèmes. Se você sentir esse